Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é do número 12, diálogo com a Sombra Hermínio Miranda, né? Então são as fixações, os cacoetes, os trejeitos e por aí em diante vai, as dores físicas e por aí em diante vai. Então nós tratávamos no vídeo anterior a respeito de Mariana Marques. Então, o que muitas pessoas tinham a nossa irmã como uma santa. Respeitamos, mas as pessoas não sabiam, né, que aquela alma ali naquele corpo encontrava-se resgatando dívidas de existências passadas. Um ser que infringiu muito os desígnios de Deus, então teve a graça, teve a bondade, né, divina de retornar ao corpo físico para poder quitar os débitos naquelas condições. Um dia, e muitas pessoas aqui na Terra, depois que ela desencarnou, para os espíritos e para os católicos, morreu, muitas pessoas passaram a fazer pedido a Mariana Marques, né? Como também pedidos a Zezé Rosa, aqui de Paraíso. E Zezé Rosa já reencarnou já há muito tempo, né, no seio da própria família dele, da época, 10, 12 anos depois do fato, ele reencarnou, pois ele ainda se encontra no corpo físico. Não, já desencarnou, né, vó, também. Ó, tá vendo? Tá vendo como são as coisas? Ele reencarnou depois de 10 anos, 12 anos depois do fato e já desencarnou, encontra-se na parte espiritual já. O que aconteceu com o Zezé Rosa é lei de causa e efeito, ação-reação. É lógico que, de acordo com as leis, nada justifica o que aconteceu com ele. Mas, perante a providência divina, é um acerto de conta. Pode ter certeza-se disso. Por mais que as pessoas tenham o direito de não concordar, é o direito das pessoas, mas eu, mediante o conhecimento que tenho da doutrina dos espíritos, eu não vou dizer outra coisa a não ser esta. Tanto Zezé Rosa quanto Mariana Marques tiveram a oportunidade de resgatar débitos do passado, quitar dívidas do passado, e de forma que retornaram à pátria espiritual aureolados de luz, mas não santos, porque santo não existe. E muitas pessoas, por falta de conhecimento, começaram a perturbar Zezé Rosa e Mariana Marques, aqui em São Sebastião do Paraíso, construindo capela, pedidos de tudo quanto é coisa, né? Enfim, cura disso, cura daquilo, cura disso, cura daquilo. Luiz, mas Mariana Marques não cura ninguém, não. Mariana Marques não tem esse poder de curar ninguém. E Zezé Rosa? Também não. Santo nenhum tem poder de curar ninguém, até porque ninguém é santo. É preciso entender que a própria pessoa mesma auto se cura através da própria fé quando ela deposita em algo uma esperança de que sua fé será ouvida. Aí você pode me dizer, bom, mas então Mariana Marques sempre serviu de canal. Sim, e ao mesmo tempo não. Porque é preciso entender
que existe uma pleiade de espíritos no plano espiritual que pegam todos os pedidos feitos pela humanidade e, analisando a sua programação reencarnatória, eles mesmos concedem às pessoas aquilo que a pessoa está pedindo de acordo com a fé, com o mérito e com as condições atuais do indivíduo, de forma que aquele intermediário não tem nada a ver com a cura alcançada pela pessoa. Uma graça alcançada. Não existe graça alcançada, gente. Você pode me apedrejar, é um direito teu, meu bem. Não perca oportunidade, não. Vai lá, se deleta do vídeo. Enfim, não tem problema. Eu estou fazendo meu papel de acordo com a doutrina espírita. Se eu disser o contrário que eu estou dizendo aqui, eu estou indo contrário à doutrina espírita? Jamais. Eu não vou aqui agradar a humanidade e trair as 5 obras básicas que eu já estudei e estudo. Então, o que eu estou dizendo é embasado nas leis divinas que encontram-se nas obras básicas. Então, um dia, eu encontro com Mariana Marques no plano espiritual. Não faz muitos anos, não. Ai, Luiz Antônio, vem cá. Ela, totalmente recuperada, sem aquelas deficiências do corpo físico, porque aquilo ali era apenas necessário para ela resgatar as dívidas do passado. Ai, Luiz Antônio, vem cá, eu queria te pedir um favor. Querendo colocar o meu pescoço na grilhotina. Ela queria. Falei, pois não, minha irmã. Peguei na mão dela, só não dei beijo na mão dela. E nos sentamos e tudo mais. Ela falou assim, meu filho, faça-me um favor. Falei, pois não. Pedindo desse jeito aí, eu deito até no colo da senhora, se for preciso, aí, né? Na condição de um bebezinho. Ao retornar ao corpo físico, leve ao conhecimento da humanidade, peçam para eles parar de fazer pedido em meu nome. Cada pedido que as pessoas fazem em meu nome, eu sinto uma labareda de fogo que atravessa o meu corpo de um lado para o outro. Diga para os nossos irmãos que eu não sou santa. Pelo amor de Deus, eles estão atrapalhando a minha evolução. Luiz Antônio, pelo amor de Deus. Aí eu esperei ela, né, terminar o pedido. Aí eu falei assim, minha irmã, eu posso fazer sim. Eu posso pedir sim para a humanidade. Mas a senhora não se esqueça de uma coisa. Que a partir do momento que eu abri a boca, lá em Paraíso principalmente, na cidade onde a senhora residiu, eles vão me botar na fogueira e vão me mandar para cá, para o plano espiritual, e daí em diante eles vão ou me mandar para o inferno, ou eles vão me transformar num santo. Aí eu que passarei a ser queimado pelos pedidos por eles feitos. A senhora já imaginou? A senhora já imaginou? Eu peço a alma do Luiz Antônio que cure o meu câncer. Agora a senhora acha que é da responsabilidade dos espíritos curar algum tipo de doença no corpo físico, minha irmã? Não é da responsabilidade
dos espíritos curar a doença física. Não é da responsabilidade. A responsabilidade da cura física é da medicina. E a responsabilidade dos desígnios de Deus é proporcionar ao paciente meios de resignação, de aceitação. Porque nada acontece por um acaso. É a prova e a expiação dos indivíduos. O que a senhora acha? Ai, meu filho, me desculpa. Deixa do jeito que está, é melhor. Então você entendeu, né? Você entendeu a mensagem. Mas não se esqueça, no final do livro eu vou responder aquela mensagenzinha que você escreveu. Então, Hermínio Miranda continua assim: um terceiro espírito que se manifestou ali no campo vibracional de um outro médium tinha a voz rouca, né? Seria um antigo câncer? Interrogação. Seria um antigo câncer? E quase inaudível, quer dizer, praticamente rouco. Hermínio não estava conseguindo entender praticamente nada do que ele dizia, de tão rouco. Seria um antigo câncer? Isso é relativo. Então, quando se usa o termo complexo, gente, esse termo complexo é uma árvore genealógica. Você não tem condições de decifrar o princípio, o meio e o fim da hereditariedade. Não há condições. Por isso, complexo. Existem milhões de fatores interligados num só processo. Ainda bem que eu sou natural, né? Justo agora, braço tremendo e o olho coçando. Então, continuando. Sua cura, entre aspas, por meio de passes, levou-o a um reexame bem menos apaixonado da figura de seu doutrinador, que ele chamara até de porco. O espírito chamava Hermínio Miranda de porco, que Hermínio era o doutrinador. Seu porco! Eu não te respeito, seu porco! E veio justamente de Hermínio Miranda as energias através do passe restaurador para poder auxiliar parcialmente. Então, quando aqui Hermínio Miranda usa-se o termo cura, esse termo é complexo, porque no momento o espírito sente um alívio quando anestesia-se o calor intenso da úlcera varicose purulenta em ação. Veio o passe como se fosse um refrigério e acalma aquela dor. A pessoa pensa: eu estou curado, mas não está curado. A cura está na reforma íntima, na transformação moral e até mesmo através das reencarnações posteriores. Pois, com relação
ao passe. Eu não posso deixar de dizer isso. Muitos dizem, a doutrina nos diz, que é primordial num passe um atributo que se chama amor. Mas não basta amor não, meu bem. Porque a doutrina dos espíritos nos esclarece que até para fazer caridade nós precisamos ter conhecimento. Pois então eu vou tentar te explicar. Não importa o tempo aqui. Eu tenho visto médios nos bares, eu tenho visto médios no churrasco, eu tenho visto médios no carnaval, no sambódromo, médios dançando nas escolas de samba. Eu tenho visto médio praticando tudo: orgia, sexolatria, traição, drogas, fofoca. Enfim, eu tenho visto médios durante esses 43 anos de espiritismo, eu tenho visto médios praticando de um tudo. Médios passistas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O médio passista, ele precisa ter em mente de que ele é um condutor entre o plano espiritual e o plano físico. Pois o médio passista, ele deve acordar agindo no bem, praticando o bem e desejando o bem. Ele deve acordar e sentar em seu leito e agradecer a Deus pela noite que teve. O café, o almoço, o café da tarde, o banho, o trabalho. Ele deve policiar os pensamentos e higienizar a mente. Vigiar a sua disciplina. É impossível não pensar em coisas que não prestam, mas é possível conter um pouco, porque nós não somos perfeitos. Não se procura médios passista perfeito para aplicar passe, mas se procura, ou melhor, se preocupa sim em encontrar aqueles que se esforçam para hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Pois o médio passista precisa ter em mente de que ele é um condutor. Quantas centenas de seres que pratica tudo o que acabei de dizer e que à noite comparece à casa espírita para aplicar passe. É preciso entender que o receptor, que é o paciente, recebe toda a descarga negativa do médium. Então, se o médium bebeu cachaça, se o médium fumou, principalmente naquele dia, fofocou, brigou, gritou, blasfemou, se o médium assistiu a alguns filmes mais picante, você entendeu, né? Não aplique passe. Se o médium assistiu programas que se apertar a televisão sai sangue, não aplique passe. Se o médium brigou no trânsito, não aplique passe.
Se o médium fumou ou fez uso de bebida alcoólica durante aquele dia, não aplique passe. Se o médium traz rancor, mágoa, ressentimento, ódio com relação a alguém, não aplique passe, meu bem. Porque todas essas energias que você traz em você, devido a estas tuas indisciplinas, são transferidas para o paciente. Outro item. Existe um hábito que não é da doutrina espírita, que chama-se limpeza. Isso aí é misticismo. Tem gente que não gosta do que eu falo e corre lá e deleta e exclui o meu canal. Não vou ouvir essa palhaçada desse cara, não. Esse cara tá louco. Graças a Deus, me chame de louco. Mas não estude para você ver, não. Essas pessoas, geralmente, elas não gostam de estudar, elas gostam de praticar espiritismo por conta própria. Ó, eu fui uma vez receber um passe numa cidade, aqui em São Sebastião do Paraíso, numa casa espírita. Pera lá pra você ver. Há muito tempo atrás. De repente, o médium passista chegou e pegou as minhas mãos que estavam assim sobre minhas pernas e fez assim. Eu já achei estranho. Eu olhei nele, ele estava descalço e vestido de branco. E ele falou para mim assim: retire o calçado. Retirar o calçado? É. Eu falei, mas por qual motivo? E eu gostaria também, porque eu quero aprender, ó. Uns 30 anos de espiritismo, eu perguntei para ele, porque eu não sabia que existia aquilo ali. Ele falou assim, então, o senhor gostaria de aprender? Então deixa eu te explicar para o senhor. Deixa eu explicar para o senhor. Faz parte do estudo, tá, gente? Você pode pensar que não. As mãos para cima significa que o paciente recebe do céu, dos arcanjos, dos querubins. E eu pensei, Jesus amado, será que esses seres estão vindo até a mim? Eu tô bonito da fita. Querubim? Sarafim? As pessoas pronunciam esses termos sem saber o que significa querubim. Sarafim. Potestade. Tá. Então eu tenho que ficar com as mãos para cima para me receber dos querubins. Sim. E os pés? Se você não tirar o sapato, não há uma conexão dos querubins com a terra, porque a terra é o polo negativo e os querubins, polo positivo. Então, para acender uma luz, é preciso de dois polos, positivo e negativo, querido. Me disse desse jeito. Ah, tudo bem, então tá, vamos lá. Tirei o meu sapato. Naquele momento percebi que estava mosquitinho estava próximo ali, até eles tomar passe. E pus as mãos para cima. E de repente, esse rapaz e começou a fazer isso aqui em mim. E tá, e foi nas minhas costas e tal. E ia até os pés fazendo assim. E de repente parou.
e pôs a mão na minha cabeça. A hora que ele terminou, eu perguntei assim: por que todo esse ritual? Eu falei: ritual? Não há ritual nenhum, senhor. Eu falei: esses estalos? Ah, sim. O senhor é espertinho, não é? Eu falei: não, eu quero aprender bem. Ah, sim. Então, deixa eu sentar aqui para explicar para o senhor. Antes de aplicar um passe, é preciso... As mãos, ó. Antes de aplicar um passe, é preciso uma limpeza no corpo astral. E foi falando tanto corpo que eu pensei comigo assim: Jesus amado, eu já não estou aguentando o corpo físico, nem o perispírito, nem a alma. E ele vem com tanto corpo que eu vou passar a cobrar aluguel de tanto corpo. Então é necessária a limpeza desses corpos todos. E fazendo assim para mim. E não se limpa esses corpos se não fizer assim. Eu falei: ah, não se limpa? Eu ainda fiz para ele. Ele falou assim: o senhor sabe fazer também, ó. Tá bom. Então depois que se limpa, fazendo assim, aí sim os querubim, eles vêm e depositam as energias. Só que eu não sabia que uma médium que me conhecia há 30 anos trabalhava naquela casa. E ela foi passando e me viu ali dialogando com esse médium. A médium chegou e falou: oi, Luiz Antônio, tudo bem? Que bom você aqui. E olhou no médium e falou assim para o médium: você está ensinando alguma coisa ao Luiz Antônio? Nós é que temos que aprender com ele. Você conhece o Luiz Antônio? Não. Vem cá que eu vou te dizer quem é o Luiz Antônio. Aí, gente, eu confesso que eu calcei a minha botina correndo e vazei. Você sabe por quê? Porque eu detesto elogios. E eu sabia que aquela minha amiga ia tecer vários comentários a meu respeito que eu não me considero. Porque eu não sou melhor que ninguém. Eu sempre fui firme. Se eu tiver que tratar de tudo quanto é assunto, conforme um dia eu disse para uma amiga, eu não me importo com a humanidade, eu me importo com os desígnios de Deus. E se eu tiver que passar os desígnios de Deus, doa quem doer, eu não me importo com a humanidade. Ô Luiz, mas aí você estará dessa forma desfazendo da humanidade. Não, meu bem, preste atenção com todo respeito. Aqueles que têm conhecimento sabem que toda honra e toda glória a Deus e a Jesus, e nós nada. Então eu não vou agradar humanos, passando a mão na cabeça de humanos e dizendo: você está certo, você está certo, você está certo, você está certo, se eu sei que ele está 100% errado. Eu vou dizer o que eu conheço dentro da doutrina, porque a responsabilidade do ensementador é semear a semente. Você entendeu?
e não se importar se aquela semente cai no meio da terra fértil, no meio do matagal, no meio das pedras, no meio da estrada onde os pássaros vêm e as comem. A responsabilidade do insementador não é se preocupar onde a semente que ele semeou caiu. Porque a responsabilidade que foi confiada a ele é de semear. A responsabilidade de quem recebe a semente é de cultivá-las. Eu te faço uma pergunta. Franciscan Xavier, 1910. Cumpriu sua missão toda. Deixou o corpo físico e retornou à pátria espiritual. O que eu quero com isso dizer? Que os grandes espíritos, eles não se detêm onde nós nos detemos. Eles vêm, faz o que tem que ser feito e vão para outras dimensões. Aqui nos cabendo estudar aquilo que eles nos delegaram. É óbvio, Chico Xavier não ficaria aqui na Terra 5.000 anos exigindo, cobrando de nós. Kardec muito menos. Jesus também muito menos. Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes muito menos. Esses seres possuem bom senso, prudência. Eles agem de acordo com os desígnios de Deus. Então, ouça isso, por favor. Os bons espíritos, eles não se detêm onde nós nos detemos. Eles vêm, fazem o que tem que ser feito e vão embora. Toda a honra e toda a glória a Deus, Jesus, Mãe Santíssima, Eurípides Barçanufo, Doutor Bezerra de Menezes. Até o próximo vídeo, onde nós daremos sequência no tema aqui, até porque tudo que dissemos aqui faz parte do livro. Não importa o tempo que gastemos. Depois que nós terminarmos esse livro, nós já temos um outro livro que chama-se Emmanuel. Ei! Você vai ver lá um tema, a confissão auricular. Ei, eu não vejo a hora de chegar esse momento. Vamos para o próximo vídeo, próximo dia.